Paz do Senhor, povo de Deus, pastor Zé Carvalho passando aqui, trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Bem-vindo ao meu canal Fatias de Pão do Céu. O objetivo deste canal é oferecer alimento para você continuar o seu ministério e sua liderança com inspiração e excelência. Vamos à palavra de Deus. Salmo 1, versículo 1 e 2 diz assim a Escritura: como é feliz aquele que segue o caminho, que não segue o caminho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Continuando, meus irmãos, falando sobre os desafios da liderança moderna para o cristão, nós hoje vamos falar sobre o desafio do hedonismo. Na verdade, nossa sociedade está marcada pelo hedonismo. O hedonismo nada mais é do que uma filosofia de vida que coloca o prazer e a busca pela satisfação e desejos pessoais acima de todos os objetivos da vida. Originário na Grécia Antiga, como seus representantes principais Epicúrio e Aristarco de Cirene, os filósofos hedonistas ensinavam usando a máxima: comamos e bebamos e amanhã morreremos. Assim, eles ensinavam que o certo era aquilo que trazia prazer, que trazia satisfação momentânea, passageira e efêmera. Então, o hedonismo é um traço da sociedade pós-moderna que nós precisamos lidar. O hedonismo valoriza a busca pelo prazer acima de qualquer coisa, sem considerar as consequências a longo prazo. Por exemplo, tem várias consequências do hedonismo que a sociedade pós-moderna ignora, porque às vezes na busca desenfreada pelo prazer momentâneo, o indivíduo exagera nesta busca e desconsidera os valores sólidos e morais que colocam então em risco sua própria subsistência. Observe ainda que o foco do eu na satisfação pessoal pode levar a uma vida vazia, superficial e sem propósito significativo e verdadeiro. Agora, a grande pergunta que fica é como identificar uma sociedade hedonista, como identificar um comportamento hedonista. Essa é a grande questão, porque parece assim um pouco difícil essa linguagem que a gente está usando aqui, pode parecer para você assim um tanto quanto utópico, essa mensagem. Agora, eu quero ir na prática mesmo, porque meu foco é prática, Então vamos lá, observe comigo como identificar um indivíduo hedonista ou um comportamento hedonista. É até um desafio, porque muitas vezes o comportamento está enraizado dentro de padrões culturais e sociais. No entanto, é importante estar atento a esses comportamentos para podermos identificar essa busca exagerada pelo prazer e pela satisfação pessoal, em detrimento dos valores mais profundos, duradouros, éticos e morais e bíblicos. Alguns exemplos desse comportamento busca constante pelo prazer sensoriais. Por exemplo, indivíduos que sempre estão buscando experiências sensoriais intensas, como consumo excessivo de alimentos, bebidas alcoólicas, drogas e outras substâncias. Em segundo lugar, como identificar um comportamento hedonista? Priorização do próprio prazer. Pessoas que colocam o próprio prazer acima de todas as outras coisas da vida, e colocam essa satisfação pessoal como o carro forte de sua existência, ignorando a necessidade de sentimentos para com os outros, a empatia ou a responsabilidade com seus próprios atos. Um terceiro elemento deste comportamento é a fuga da responsabilidade e compromisso. O indivíduo que vive e não quer assumir nenhum compromisso ou responsabilidade, nem mesmo com seus próprios atos, em prol do prazer momentâneo e imediato, sem pensar nas consequências a longo prazo. Isso é também muito fácil de ser identificado na sociedade moderna. Observe ainda que a obsessão por status e aparência, isso também é um outro problema. Pessoas que buscam constantemente observar a aprovação dos outros, uma validação externa. Como é que eu estou? Será que eu estou bem? Quer sempre receber um elogio? Isso pode identificar também o comportamento hedonista. Muita gente quer a aprovação através de bens materiais, exibições do seu próprio, da sua própria riqueza, da sua própria status pessoais. Aparência física também, isso pode identificar que a pessoa está sempre querendo estar numa nova versão, sempre mudando, Hoje o mundo das plásticas, a pessoa está
Não, eu não gostei desse cabelo, no outro mês já vou usar outro, e eu já vou usar um verdadeiro Michael Jackson, né? Mudando sempre de aparência, tentando chegar a algo que de fato não é. Então, um outro comportamento hedonista é o consumo desenfreado, né? Nessa tentativa de conseguir felicidade, as pessoas começam a comprar. O consumismo desenfreado é algo terrível, né? Isso pode ser não só alimentos, mas todo tipo de produtos, e isso mostra uma vida vazia. A falta de autodisciplina e autoconfiança também é um comportamento hedonista, onde as pessoas da nossa sociedade estão marcadas. A priorização do prazer físico em detrimento do bem-estar emocional e espiritual também. São apenas algumas atitudes que eu quero mencionar aqui, não dá para desenfrear tudo aqui, mastigar tudo e desenrolar aqui um comentário em cima de cada uma dessas coisas. Mas é importante notar o que disse o sociólogo Gastad. Ele disse que essa geração pós-moderna, ela tem o prazer efêmero, tem prazer no efêmero, tem no fragmentário, no descontínuo e no caótico. A sociedade moderna, ela é marcada pelo viver e experimentar sensações, quanto mais fortes, intensas, rápidas, melhor. Nada de sentimentos de culpa, nada de bem e de mal, nada de valores. O que importa para a sociedade moderna, segundo o filósofo que eu estou citando, é que ele agrade o seu próprio prazer, ou seja, as suas sensações lhe dê prazer momentâneo, intenso, né? E nós, como cristãos, somos desafiados para que essa geração ela tenha o verdadeiro prazer na lei do Senhor, como diz aqui a Escritura que eu li. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, nessa lei medita de dia e de noite. Como líderes, nós precisamos nos posicionar e termos atitudes proativas que venham bloquear certos sentimentos hedonistas, certos comportamentos hedonistas. Agora, como isso pode ser feito na prática? Eu vou dar aqui 4 dicas finais para que você, como líder, possa influenciar. Inclusive, você é líder de sua família, não apenas líderes de igreja, mas líder familiar também precisa ter um comportamento proativo em relação ao hedonismo. Então, em primeiro lugar, o primeiro conselho é ensine o que a Bíblia fala sobre os prazeres. Você tem que ter em mente, na ponta da língua, para ensinar para os seus filhos, para a sua liderança, para a igreja que você lidera, que o prazer não pode ser o prazer pelo prazer. Provérbios 21:17 diz: quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e os perfumes nunca enriquecerá. A palavra de Deus nos alerta sobre essa busca excessiva pelo prazer. Isso nos afeta porque nos tira do propósito de Deus em nossa vida. Portanto, é preciso ter autocontrole e você, como líder, precisa ensinar. O maior prazer do cristão tem que ser na lei do Senhor e nela meditar dia e noite. Ainda uma outra atitude do líder, que pode ser uma atitude proativa para bloquear a proliferação do hedonismo no meio de sua liderança, é a busca pela verdadeira felicidade. Você precisa mostrar aos seus liderados que a busca pela verdadeira felicidade não é em ter coisa, em ter uma boa aparência, não é em ter prazeres, sensações momentâneas, mas é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, como diz Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ou seja, ensinar a priorizar o reino de Deus em primeiro lugar, porque assim você encontra a verdadeira felicidade em seu amor e propósito de vida, ou seja, no amor de Deus e no propósito de vida que Ele estabeleceu para você. Em terceiro lugar, a terceira dica para lidarmos com o hedonismo na sociedade pós-moderna é o equilíbrio entre o prazer e a responsabilidade. 1 Coríntios 6:12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Essa busca pelo equilíbrio é saudável. É claro que tem aqueles que são marcados pelo pecado, e aí eles aceitam a Jesus, e aí eles acham que todo tipo de prazer é pecado, e não é isso. Aqui está dizendo que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então precisamos encontrar o equilíbrio entre o prazer, aquele prazer que não é pecaminoso, e
aquilo que agrada de fato a Deus. Então, cuidado para que você possa ensinar isso de forma equilibrada. Busque o prazer saudável e o equilíbrio entre o prazer legítimo e a responsabilidade moral diante de Deus e do próximo. Em quarto lugar, a quarta dica para lidar com o hedonismo pós-moderno é compartilhar o evangelho da graça, porque o evangelho, somente ele, restaura, transforma, conforme disse em Coríntios 5:21, que aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que fôssemos feitos nele justiça de Deus. Esse evangelho que pregamos, ele transforma pessoas, ele traz a verdadeira felicidade, além de oferecer um propósito eterno e significativo para a vida. Ao seguir essas dicas, você certamente achará maneiras de lidar proativamente com o hedonismo. Mas eu quero desejar que você possa ser um líder equilibrado e que possa viver e ensinar esses princípios para a sua liderança, para aqueles que te seguem em nome do Senhor Jesus. Que o nosso prazer, que a sociedade pós-moderna possa ficar marcada com esse versículo da palavra de Deus. O nosso prazer deve ser na lei do Senhor e nela meditar dia e noite. Deus abençoe sua vida. Segue aí o canal Fatia de Pão do Céu. Dê seu like e compartilhe. Deus abençoe você. Um forte abraço. Com os dois braços.